São que nós tínhamos iniciado na semana passada, tá? Ó, nós tínhamos parado aqui. O professor, só um adento. Pois não. Tipo, com as perguntas lá da atividade, caso eu tenha lido alguma coisa sobre o tema e posso acrescentar, ou Pode acrescentar, você só não pode, Felipe, fugir sim, da discussão, não, não, tá? perfeito, Mas pode acrescentar. Só que se você acrescentar alguma coisa além do texto, né, você tem que escrever lá de onde você tirou, tá? perfeito, Tá bom? perfeito, professor, obrigado. Nada. Ok, então podemos dar continuidade aqui? Sim, sim, Então vamos lá. Ó, então, gente, o que eu estava discutindo na semana passada, que eu também, na introdução da aula de hoje, eu estava falando, né, com relação à maneira pela qual as representações sociais, elas vão impactar de maneira direta a nossa maneira de perceber o mundo, a nossa maneira de compreender as coisas que estão à nossa volta, tá? Então, esse tema, né, das representações sociais nos ajudam a entender de que forma que, de maneira geral, as pessoas vão entendendo a realidade, tá? Então, agora, sempre entendendo, sempre imaginando que essas representações sociais, elas são transformadas, né? Aquilo que eu dizia para vocês no início, a realidade ela está sempre se transformando, ela está sempre se modificando, tá? Então, as representações sociais que nós temos, elas não são estáticas, elas vão se transformando, tá? Então, e essas relações, essas representações sociais, elas estão vinculadas com a nossa história, estão vinculadas com a nossa tradição, tá? E elas vão nos dando uma espécie de norte, elas vão nos dando, como se fosse uma guia, né? Elas mostram para a gente de que maneira que nós vamos seguir, de que maneira nós vamos fazer as coisas. Na semana passada, eu dei o exemplo para vocês do trabalho, tá? O trabalho, ele é uma representação social, né? E se a gente entende que essa representação social, ela é construída pelo coletivo, nós vamos entender que aquilo que eu penso a respeito de trabalho tem um significado que foi compartilhado, que foi construído no coletivo. Então, por isso que nós vamos ver algumas tendências. Eu estava falando para vocês da questão da tecnologia. A ideia, nós temos uma ideia de tecnologia, e essa ideia que nós temos a respeito da tecnologia também é uma representação social. Então, nós vamos construindo essa ideia numa perspectiva coletiva, por isso que é representação social, né? Então, nós vamos desenvolvendo essa visão de maneira coletiva, e a gente vai pautando a nossa forma de compreensão das coisas a partir disso. Tá? Então, nós vamos entendendo, nós vamos fazendo as coisas a partir dessas nossas representações sociais. Então, se a gente imagina, né, que o trabalho ele é uma representação social bastante importante para a gente. Por quê? Porque na transformação da sociedade, de quando ela era o modelo feudal, quando ela se transformou para a estrutura capitalista, a ideia de trabalho também foi modificada. E a questão é que isso se deu de uma maneira muito rápida. Então, o trabalho, até então, que ele era algo desprezado, tá?
Então, a pessoa trabalhava e ela sabia que ela estava trabalhando, que ela estava se esforçando, mas era porque não tinha o que fazer, né? Quer dizer, ela nascia para trabalhar, tinha que trabalhar e pronto. É, o nobre, ele não trabalhava, né? Então, o nobre, ele era proibido, inclusive, de trabalhar. Né? O trabalho para o nobre era uma coisa, assim, vergonhosa. Ele tinha gente até para tirar a bota dele, né? Então, não trabalhava, não fazia nada, né? Ele caçava, fazia outras coisas, tá? Mas não trabalhava, não trabalhava. Então, isso que eu acho, olha só como que é contraditório as coisas, né? Quando a sociedade ela se transforma, você precisa de um glamour do trabalho. Por quê? Porque é necessário que se passe a ideia de que você pode vencer na vida por meio do trabalho. A ideia geral que se tinha na época do feudalismo é que existia uma casta, acabou, você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Você nasceu nobre, então legal, você vai ser nobre, sua família e tudo mais. Então, não existia essa mobilidade social, né? Mobilidade de condições sociais, tá? No capitalismo, isso é possível, tá? É dito que, e como que isso é dito? É que você tem esperança de vencer na vida se você trabalhar bastante. Essa é a ideia, essa é a promessa do capitalismo. Tá? Então, você tem que manter a ideia do trabalho como sendo alguma coisa que é muito importante, que é muito legal e tudo mais, tá? Então, as pessoas, elas têm receio de falarem que não gostam de trabalhar, né? Eu até brinco, né? Imagina você tem a sua filha que chega para você e fala, mamãe, eu estou namorando com uma pessoa que detesta trabalhar, ela não suporta a ideia de trabalhar, ela não gosta. Você vai falar, minha filha, que coisa estranha, né? A gente vai achar estranho, né? Uma pessoa que não gosta de trabalhar. Mas, no fundo, é isso, né? A maneira como a nossa sociedade ela se organiza, ela se estrutura, são pouquíssimas as pessoas que se sentem bem no trabalho que desempenham, tá? Uma parte muito grande trabalha em coisas que não gosta, não está afim, só está trabalhando para poder sobreviver naquilo, mas não é exatamente aquilo que ela queria fazer, tá? Que nós chamamos de trabalho alienado, isso. Mas você não pode assumir isso, né? Você tem que falar que gosta, que trabalha. Por quê? Porque a representação social que existe no trabalho tem essa característica. Então, é isso que eu dizia, então, tem um elemento que é tradicional, tem um elemento que é arraigado no coletivo. Tá? Então, é isso que é a representação. E tem outras representações sociais. Tem a representação social da família, tem a representação social da mãe, representação social do pai, tá? São coisas que a gente vai desenvolvendo na nossa maneira de entender e que vai nos guiando em termos de comportamento, em termos de desempenho, enfim, tá? De relações. Então, nós vamos nos relacionando por meio dessas representações sociais. Tá bom? Deu para entender? Então, na teoria das representações sociais, dois aspectos merecem destaque. Por quê? Porque fornecem a contribuição para o estudo dessa interação. Né? A primeira delas, né, o primeiro aspecto, seria a ideia de que as representações que os sujeitos constroem, compartilham e comunicam entre si, são frutos de histórias já construídas e, como tal, são transmitidas. Então, por isso que quando eu fui falar para vocês da representação social do trabalho, eu fui atrás de onde começou, tá? De onde começou essa ideia, né? Porque antes não era assim, antes essa representação não era assim, existia uma outra forma de entendimento do trabalho, tá? Então, eu preciso entender de onde vem essa representação social. Por isso, pessoal, que para a psicologia, a história é fundamental. Para a psicologia, nós não podemos pensar psicologia descolada da história. Eu digo isso porque
quando nós não levamos em consideração a história, não estou falando da história da psicologia, não é isso, é a história da humanidade. Nós temos que conhecer a história. A gente tem que entender de onde que os conceitos vêm, a ideia de família é a mesma coisa, tá? A representação social de família é a mesma coisa. De onde que a gente tira essa ideia? Se você olhar a história, você vai ver que a ideia de família é algo que vem se transformando há muito tempo. E a família, é isso que é interessante. Nós temos uma ideia de família, quando nós falamos de família, geralmente vem aquela ideia que é bem estereotipada, que se fala, a família é a célula máter da sociedade, não é assim que a gente fala? Quando, na verdade, o que a gente tem é a família se organizando, se estruturando em decorrência das necessidades da sociedade. Então, é a sociedade que modela a família, de acordo com as suas necessidades. Ou seja, por que eu posso falar isso com certeza? Porque eu vou olhar o histórico da família. Como é que se construiu a ideia de família? Da mesma maneira, eu tenho uma representação social de criança. Né? Nós somos acostumados a pensar a criança como aquele ser frágil, aquele ser que é inocente, mas em outras épocas, a ideia de criança era outra. Era outra coisa que se entendia de criança, tá? Então, na medida que as coisas elas vão se transformando, elas vão sendo modificadas. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, a realidade ela vai se mudando, ela vai se transformando, ela vai se modificando, tá? Então, por isso que, quando nós falamos de representação social, nós temos que considerar, inicialmente, que as representações são elaboradas pelas pessoas, são os indivíduos, são os seres humanos que fazem, que constroem essa representação social, tá? E não só constroem, mas também eles compartilham e comunicam entre si, né? E eles vão repassando o sentido dessa representação social, tá? Então, vai sendo transmitido. Tá? Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, né? A lembrança oportuna de que as práticas presentes vão progressivamente contribuir para introduzir novos elementos nas representações e, com o passar do tempo, vão transformá-las, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo que a gente, todas as nossas ações, todas as nossas práticas que nós temos, elas vão incidir sobre essas representações sociais que nós temos, tá? E elas vão modificando, pouco a pouco, essas representações. Então, a ideia que você tem, por exemplo, de pai, de mãe, de professor, vocês podem notar que é uma ideia diferente que se tinha há uns 20, 30 anos atrás. 20, 30 anos atrás, tinha uma forma diferente de você se aproximar do pai, de você se aproximar de um professor, de uma mãe. Por quê? Porque eram formas, eram representações sociais que tinham um determinado significado. Eu costumo dizer que, quando eu me formei na psicologia, era muito interessante, porque no estágio de clínica, a gente nem sabia qual era a teoria do professor que estava nos orientando, a gente não sabia. Depois a gente ficava sabendo, com o passar do tempo. Então, a gente ficava discutindo entre nós qual será a abordagem daquela professora, qual será a abordagem desse ou daquele professor, tá? E eles não falavam, né? Olha só, hoje não, né? Hoje você fala, não, eu quero fazer porque eu pretendo fazer com um professor que tenha uma visão da psicanálise, você sabe, né? Mas antigamente não era assim, tá? Por quê? Porque a representação social era outra, né? A representação social do que se tinha como supervisão de estágio era diferente, tá? Isso era compartilhado, né? De maneira diferente. Só que isso, na medida em que as práticas elas foram acontecendo, essa representação social ela foi se transformando. Que bom, né? Que foi se transformando. Então, hoje você vê que o aluno ele tem uma proximidade maior com o professor, por quê? Porque as coisas foram se transformando, né? Então, a representação é outra, tá?
hoje em dia a gente vê, né, a gente faz brincadeira na sala de aula, né, mas antes não era assim não, né, não existia isso, tá, não tinha essa relação, tá, era uma coisa mais distante, né, e aí vai se transformando, vai se modificando, tá, por quê? Porque a ideia, a representação social, ela se transforma, tá, então nós temos que ter essa clareza, tá? Bem, então, nós vamos entender essa questão como uma questão dialética, tá? Porque ao mesmo tempo que você tem uma representação, né, que representa, que te dá a ideia daquilo que ela tá significando, ela está se transformando. Então, ela representa algo que está se transformando. Como é que você pode falar de uma representação de alguma coisa que está mudando? É uma dialética, tá? Então, ao mesmo tempo, ela representa aquilo com um significado que está se transformando, que tá mudando. Então, nós temos que pensar nessa contradição, nessa dialética, tá? Então, essa dialética vai nos permitir avançar no entendimento do indivíduo do grupo, né, como um resultante do movimento de coisas que já foram cristalizadas, coisas que ficaram para trás, né? Aquelas ideias, aquelas categorias cristalizadas no sentido de ser rígida, né? Então, o movimento dessas questões rígidas, cristalizadas, é exatamente aquilo que permite a transformação do cotidiano, né? A transformação dos objetos no cotidiano, tá? E no dia a dia que nós vamos produzindo essas mudanças, no dia a dia que nós vamos produzindo essas transformações, tá? Então, a gente vai chegar numa concepção, né, que não apenas a, a representação orienta o nosso comportamento. Lembra que eu falei que a representação ela serve de guia, né? Ela mostra para a gente como que a gente deve agir, como que a gente deve se comportar, ao mesmo tempo que essas representações orientam o nosso comportamento, a nossa conduta, né? Essa conduta que nós desenvolvemos a partir das nossas representações sociais, essas condutas é que vão contribuir para que essas representações sejam transformadas. Percebem a dialética? Né? Quer dizer, eu tenho um comportamento que é guiado por minha representação social. Esse meu comportamento promove uma ação na sociedade. É exatamente essa ação que o meu comportamento, que foi gerado pela minha representação social, que age sobre a sociedade, que vai trabalhar para que esta representação social seja transformada. Por isso que eu dei a ideia, estava dando o exemplo do trabalho, da família, da criança, de mãe. Tudo isso são representações que foram modificadas, né? Por quê? Porque a realidade ela vai se transformando e as nossas representações sociais também, elas vão mudando, elas vão se transformando, tá? Então, nesse sentido que eu digo, né? Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando de uma possibilidade de rever tudo isso, né? De rever as nossas representações, de repensar sobre as nossas representações, tá? Professor, pois não, pode falar. oi, boa noite. Você pode voltar nessa última parte que você acabou de falar sobre as representações e sobre promover a ação na sociedade? Posso sim, porque é um elemento importante da nossa discussão aqui, viu? Porque geralmente, né, as pessoas elas têm dúvida. O Felipe até tinha falado na aula passada, a gente vê psicologia da comunidade, a gente pensa uma coisa, aí de repente a gente começa a estudar, vê que a coisa é diferente. É isso mesmo, né? Nós temos que entender qual é o sentido de se desenvolver psicologia comunitária, né? Qual é o sentido disso? Né? O sentido, ele está exatamente na possibilidade de se contribuir para transformações dessas representações sociais, porque as representações sociais, elas vão nos orientando nas nossas condutas. As representações sociais
Porque, assim, quando eu nasci, já existia, por exemplo, a representação social de família. Então, já existia a representação social de mãe. Então, na medida que eu fui me relacionando, eu fui orientando a minha conduta em relação, vou falar da representação social de mãe, né? Então, na medida que o tempo foi passando, que eu fui vivendo, que eu fui tendo as minhas experiências, essas minhas experiências foram guiadas por essa representação social que já existia quando eu nasci. Então, eu absorvi essas representações sociais e agir de acordo com aquilo que determinava essa representação social relativa à mãe. E fui agindo. Na medida que eu fui agindo, não só eu e outras pessoas também foram agindo. Na medida que a gente vai agindo, que a gente vai trabalhando, que a gente vai vivendo o cotidiano, algumas questões, algumas lacunas surgem, né? Que vão tirando da gente aquela certeza absoluta que a gente tinha quando pensava numa determinada representação social. E a gente vai agindo e transformando. Então, pouco a pouco, essas representações elas vão se modificando. Por isso que a gente fala de dialética, porque a gente, ao mesmo tempo que nós somos guiados por essas representações sociais e agimos de acordo com essas representações sociais, nós também, ao mesmo tempo, trabalhamos para que essas representações sociais sejam modificadas. Então, as próximas pessoas que virão depois da gente, daqui 2, 3 gerações, elas já vão encontrar uma outra representação social daquilo que para a gente era diferente. Nesse sentido, pessoal, que a gente vê as pessoas mais velhas falando, mas o meu tempo era diferente, mas no meu tempo era assim. É verdade, por quê? Porque no tempo daquela pessoa, as representações sociais eram outras. Tá? Então, na medida que as coisas vão mudando, a gente vai também transformando a nossa maneira de ver. Por quê? Porque o mundo muda, as coisas se modificam. E as nossas representações sociais também, elas vão se modificando. Tá? Então, agir, atuar na comunidade, nos dá a possibilidade da gente também atuar nas transformações das representações sociais. Então, isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Mas será que tem jeito, né? O mundo, a sociedade do cansaço, que é uma expressão que está sendo bastante utilizada hoje em dia, falar do cansaço, que está todo mundo cansado. Por quê? Porque a gente tem uma forma de entender tudo isso. Na medida que nós vamos agindo de acordo com as representações sociais e vamos nos cansando, na medida que a gente vai ficando exausto, vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, não aguento, não dá mais, né? Temos que repensar, temos que fazer diferente. E aí, pouco a pouco, esse fazer diferente, esse repensar, vai sendo também modificado, também vai sendo transformado. E aí, as nossas representações sociais vão se modificando, tá? Só que isso, claro, né, gente, é uma coisa que demora. Na perspectiva da psicologia comunitária, a ideia é você atuar sobre essas representações sociais, adiantando essas transformações. Tá? Por isso, que eu falei na semana passada, por isso que a gente atua, por isso que quando nós trabalhamos nas instituições, quando nós trabalhamos nas organizações, nas comunidades, nós desenvolvemos trabalho em grupo. Por quê? Porque o grupo ajuda a refletir, ajuda a pensar essas representações, ajuda a entender essas contradições que existem e que são inerentes, né, à própria vida, né? A vida é contraditória, tá? Não sei se explicou para você a questão? Sim, obrigada. Nada? Bom. Pro, eu posso fazer uma observação? Pode. É que o senhor estava falando, né, sobre isso. Assim, eu concordo perfeitamente com o que o senhor colocou, mas eu acho que a gente ainda está caminhando para um nível ainda mais perverso, que é assim, uma geração está responsabilizando a próxima, né? Tipo, pelos fatos. Tanto é que eu estava lendo uma matéria que estava dizendo falando assim, né, que a geração millennials descobriu que meritocracia não existe. Porém, daí tipo assim, como que depositando a culpa, né, da forma da precariedade de trabalho em si para a próxima geração. Isso dizendo assim, a do senhor, culpando a que está vindo, né? Só que por coincidência ou não, né,
o ano passado o Nobel de Economia fez uma crítica à meritocracia. Daí depois disso que todo mundo começou a falar. Deu vontade de falar assim, nossa, precisou alguém ser prestigiado para todo mundo começar a questionar isso, né? Só que, assim, o que eu quero dizer, né? As representações, como o senhor disse, né? O que é mãe, o que é pai, isso já existe. Mas eu acho que a gente está caminhando para uma perversidade de que, tipo assim, deu errado, estão começando a culpabilizar a geração seguinte. Até o exemplo, assim, de família. Hoje, o termo família é extremamente amplo. Só que, assim, o que eu observo? Que existe vamos dizer assim, uma fala perversa, maldosa, de alguma forma para até desconstruir tipo o que outros estão tentando de talvez caminhar para uma coisa melhor. É até aquele exemplo que o senhor deu em uma outra aula. Se nós hoje não entendemos o que é direita ou esquerda, é porque alguém tem interesse nisso. Tipo, o senhor entendeu isso e o senhor concorda com isso? Então, eu não entendi muito bem, Felipe, o que você quis dizer com culpabilizar a geração que vem, né? Não entendi muito bem, né? Mas eu vejo que, na medida em que o capitalismo ele avança, ele vai construindo novas formas de controle da nossa consciência, tá? Mas note, ao mesmo tempo, né, isso é conceitual, tá? Ao mesmo tempo, existe uma contradição nisso aí, né? Existe uma contradição. Isso que é importante, tá? Desde Hegel, né, a gente entende um pouco essa questão dessa contradição que existe, né? Então, ao mesmo tempo que a coisa, ela te leva a pensar de um jeito, ela dentro de si, ela já possui alguma coisa que a nega, né? E essa é a grande contradição. Então, tudo que existe no mundo possui uma negação, tá? Então, o que você precisa é entender qual é a negação de tal coisa. Então, por exemplo, a gente está falando da meritocracia, né? Tem uma negação dentro desse conceito, tá? Que se você consegue entender, você consegue transformar. Então, o próprio conceito te leva à negação dele mesmo. Ó, vou dar um exemplo. Um dos grandes pontos, né, que existe no capitalismo é a concorrência, tá? É a concorrência, né? Porque você fala assim, ó, você tem liberdade para poder ter concorrência. Então, se você não está satisfeito com uma coisa, é só você procurar na outra. Então, o pessoal até fala assim, então, quando sobe demais o preço, você faz uma procura de outros lugares, mas aí, ao mesmo tempo, existe uma contradição, porque não é verdade, né? Não é verdade. Então, ao mesmo tempo que você fala de concorrência, você vai ver que não tem concorrência. Então, o mesmo discurso que faz a defesa da concorrência, na prática, quando você vai observar, essa concorrência ela praticamente não existe, né? A não ser que você vá em 5, 6 supermercados para comprar uma coisa, você chega lá no supermercado, você faz toda uma pesquisa de preço, vê qual que dá mais barato. Aí você compra 3, 4 itens. Aí você vai no outro supermercado e compra 3, 4 itens que estão mais baratos lá, mas estava mais caro nesse daqui, entendeu? Então, quer dizer, aí você vai ficar o dia inteiro fazendo compra, né? Então, você nota que não é verdadeiro. Então, a mesma prática que te leva à ideia da concorrência já nega, entendeu? Então, o que você precisa é desenvolver a capacidade de perceber essas contradições, né? Então, é isso que nos ajuda a ter esperança de transformação. Então, a própria sociedade capitalista, ela tem a sua negação, né? Ela tem o seu ponto de contradição, que talvez a gente não conseguiu explorar ainda isso, né? O próprio Marx, quando ele dizia que o capitalismo ia ser o algoz de si próprio, né? É uma frase do Marx essa, né? Não aconteceu, né? Por quê? Porque o capitalismo ele tem uma outra dinâmica, né? Como ele tem
a base na negociação, então ele não quebra, né? Ele não, ele vai negociando, tá? Então, um bom negociante é aquele que não quebra, né? Aquele que não, em última instância, né? Ele negocia, ele perde um pouco, ganha, negociar isso, né? Então, por conta disso, que o capitalismo ele não quebra, né? Então, ele sempre tem a negociação, mas você vai notando, você vai percebendo que o próprio capitalismo já está dando sinais de desgaste, né? Já não tem mais, praticamente, margem de negociação, né? Já não tem mais essa margem. Então, ele caminha efetivamente para uma transformação. A gente não sabe no que ele vai se transformar, né? Mas ele está caminhando para a gente nota isso, né? Que ele está meio que tendo que procurar outras possibilidades, né? Do jeito que está, não dá, né? E aí você começa a perceber que antigamente investimento em bolsa de valores, por exemplo, era só para quem tinha muito dinheiro, né? Para quem, hoje não, né? Hoje tem propaganda no rádio, você tem que investir nisso, né? Tem um monte de corretora de bolsa de valores, você pode comprar ações com R$ 100, né? Aí o pessoal fica inventando um papo furado de que a poupança não presta, de que é melhor você investir em ações, né? Por quê? Porque é o desespero, né? Você está precisando captar mais, porque o capital, ele se esgota, né? Chega uma hora que não tem mais, não tem, né? Então, o pessoal começa a apelar já, né? Então, e a grande bola da vez são os jovens, né? O pessoal está querendo pegar os jovens, porque os jovens, ao invés de colocar o dinheiro na poupança, para eles poderem investir nesse monte de coisa que tem, né? No mercado de ações, mercado financeiro aí, né? Por quê? Porque são sinais, né, de que a coisa ela tá se transformando, ela vai ter que mudar, né? Então tem mudança, né? É possível a gente perceber e a gente tem que se preparar para essas transformações que vão acontecer, né? Para no momento que as coisas se transformarem, nós sabermos, né, tomar um rumo que não seja outra forma de dominação, né? Então há esperança, sim, né? Tem esperança, eu tenho muita esperança aí de transformações, de formas diferentes, né, da gente poder se organizar como sociedade, como comunidade. Agora, o que a gente precisa fazer é desenvolver essa consciência. E, nesse sentido, é por isso que eu estou apresentando esse texto para vocês, né, para vocês terem essa noção de que quando nós trabalhamos com comunidade, que nós trabalhamos nessa perspectiva, claro, né, da psicologia social comunitária, nós trabalhamos nessa perspectiva de transformação, né, de representações sociais, para que as pessoas elas possam entender outras maneiras de ver a vida, outras maneiras de ver sua própria dificuldade, né, com mais esperança, né, porque senão realmente a coisa fica bastante difícil, tá? Não sei, Felipe, Não, se... professor, perfeito. né? A forma, o que o senhor deu como exemplo, tipo, essa questão de negar é um exemplo claro. Acho que era isso que eu estava realmente pensando, que eu estava pensando em culpabilizar, mas negar, justamente o que o senhor falou. Acho que é perfeito como que o senhor colocou. Olha, eu vou dar uma. Eu já falei que eu sou professor antigo, sou das antigas, né? Sou daquela época que o professor dava conselho, né? Vou dar um conselho para vocês: não percam a esperança, tá? A gente não pode perder a esperança. Quando a gente começa a desenvolver consciência, a gente acaba ficando um pouco com a ideia de que está tudo perdido, de que não tem mais jeito, né? Que as coisas estão. Mas não é bem assim, né? As mudanças, elas ocorrem quando as crises são assim, né? Quando não tem mais possibilidade da coisa se manter, ela se transforma. Então, nós precisamos ficar atentos para poder trabalhar, para poder atuar nessas mudanças e tentar construir uma coisa diferente, tá? Então, nós estamos vivendo um momento histórico disso, né? Então, a gente precisa a gente precisa desenvolver essa consciência. Porque senão, o que vai acontecer? A gente entra no niilismo, já ouviram falar no niilismo, né? Aquela ideia de que tem que destruir tudo, que tem que acabar tudo para começar de novo, porque já era. E não é bem assim, né? A gente precisa
a gente precisa de tudo que a gente construiu até hoje, né? Não seria justo para aqueles que sofreram, perderam as suas vidas de maneira material ou de maneira simbólica, né? Para construir o que nós temos agora, e a gente simplesmente jogar tudo fora e começar de novo. Não podemos fazer isso, né? Então, a gente tem que ter a esperança, né, de buscar uma transformação para que a gente efetivamente consiga contribuir, colaborar aí para um mundo diferente, né? E é possível, sim, tá? Por isso que a gente trabalha com psicologia comunitária, tá certo? Professor, Diga. eu me permite fazer uma observação? Nesse gancho que a gente não pode perder a esperança, eu estava fazendo um trabalho de ética, né? E tem um autor que ele disse algo bem interessante, né? Que a psicologia ela tinha que se posicionar bem criticamente nos tempos que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo uma fase que as pessoas chamam de novo normal, né? Onde trabalho em excesso é normal, cansaço é normal. Aliás, o cansaço ele acaba sendo psicologizado, né? Tipo, você tá cansado, esse cansaço é psicológico. E tem uma comparação desleal também, né? Que às vezes uma porcentagem da sociedade que tem alguns benefícios acaba por dizer que as pessoas que não conseguem descansar ou não conseguem fazer bom uso do dinheiro, ou estão preocupadas demais, ou estão sobrecarregadas, elas estão... É como se o fracasso ou o sucesso é responsabilidade, completa responsabilidade da pessoa, né? Perfeito, a sua observação é fantástica, né? Aí sabe o que eles vão te falar? Quando você fala que você não consegue tempo, eles vão falar para você que você precisa melhorar a sua gestão de tempo, né? Porque gestão é a palavra do momento, né? Achar Não um é assim? coaching, né? Um coaching de tempo. Pois é. Para melhorar a agenda, a forma de lidar. É bem complicado. É isso aí, né? Aí eles vão falar para você que existe hoje em dia, eles vão falar assim para você, olha, hoje em dia existem muitos aplicativos que você baixa no seu celular e ele te ajuda a resolver seu problema de tempo. Eles vão falar isso ainda, né? Quer dizer, é aquela ideia que eu falava para vocês, a noção de que a tecnologia, ela se torna tudo prático e nessa praticidade, na verdade, mais dificulta a nossa vida do que nos ajuda, né? Por quê? Porque é na praticidade que são introduzidas mais tarefas para a gente fazer, né? E a gente se sente frustrado, né, professor, de não conseguir dar conta de tudo, cada vez mais frustrado, incapaz. Esse é o sentimento que as pessoas têm. Então, olha, tá vendo? Isso é importantíssimo. Aí que entra a psicologia. Por quê? A gente tem que tomar alguns cuidados. Existem algumas linhas de psicologia que vão tentar dizer que você tem que melhorar sua performance, que você tem que... tem uma tal de psicologia positiva, eu não sei se vocês já ouviram falar, e ela traz exatamente essa ideia, né? Quer dizer, ela tem dificuldade de admitir que o sistema ele é gerador de tanta ansiedade e vai tentar convencer que você precisa se adaptar, que você precisa melhorar a sua performance, né? Eles usam essas expressões, né? E o que você levanta está correto, né? Na verdade, como é que você pode falar que uma pessoa ela é incompetente quando ela se vê envolta de uma série de atividades para fazer, cada vez com mais intensidade? Cada vez mais a gente está levando o trabalho para casa, né? Cada vez mais a gente não está conseguindo descansar, né? Tem um mito na, na mitologia grega de um personagem, né, chamado Sísifo, que ele teve um castigo de ficar levando uma pedra para o alto de uma colina, e quando ele chega lá no alto da colina, a pedra despenca e ele tem que começar tudo de novo, né? Então,
é um trabalho sem fim. E a gente está um pouco nessa pegada, né, de trabalho sem fim. Então, você não consegue, quando você está quase terminando, aparece uma outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, então você vai carregando. Então, quer dizer, a hora que você chega lá no topo da colina, a pedra cai e você tem que começar tudo de novo, né? Então, que é o que a gente fala da sociedade do cansaço, a cidade que não dorme, né? Coisas assim, tá? É como se descansar fosse um sinal de fraqueza, né? De fraqueza no sentido moral, tá? É de fraqueza mesmo, a gente vai ficando fraco, né? Tá? Mas estou dizendo no sentido moral da coisa, né? De ser uma pessoa que não. Tem um livro, acho que já citei para vocês, né? Do Paul Lafargue, que ele vai discutir exatamente isso, né? É o Direito à Preguiça, se eu não me engano, o nome do livro, né? Que ele vai falar o quanto que é importante, né? A gente poder descansar, não trabalhar. E olha que isso aí, o Lafargue, ele era genro do Marx, né? Olha que faz tempo já que se fala sobre essas coisas, né? Naquela época ele já falava, porque muita gente ainda acreditava que tinha que trabalhar bastante, e ele falava, olha, a gente precisa também parar, né? A gente tem que dar um tempo, né? Tem um movimento lá na Itália, que é capitaneado lá pelo Domenico De Masi, não sei se vocês já ouviram falar, que ele trabalha bastante com essa perspectiva, né? Do elogio ao ócio, né? Ele fala que a gente tem que também ficar ociosos, né? A gente precisa ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada é importante para a gente, né? E a gente às vezes negligencia isso, né? Tem que colocar alguma coisa, né? Você vai, você vai no banheiro, tem que levar alguma coisa para ler, né? Você vai na fila, você tem que estar com o seu telefone fazendo algumas coisas. Que é isso, né? Outro dia eu tava fui fazer uns exames médicos aí. E aí eu estava na fila esperando para ser chamado, aí eu lembrei, né? Falei, puxa vida, eu tinha que mandar uma mensagem lá para o pessoal do COEP, para os professores, né? E aí, né, eu fui trabalhando, quer dizer, estou lá na fila de espera para fazer exame, né? E aproveitando o tempo, né? Quer dizer, olha só que maluquice é isso, né, gente? Você não tem paz, né? Nem para ir sossegadamente, fazer o seu exame médico, né? Você lembrou, e na hora você tem que fazer, porque você não faz na hora, depois vai te dar um trabalho redobrado, né? Que é assim, também o pessoal tem isso, né? Fala, não, mas você tem que dar um tempo para você mesmo, você está trabalhando demais, né? Tá, mas se eu não faço isso naquela hora, as consequências vão me tomar um tempo muito maior do que me tomaria se eu conseguisse resolver na hora, né? Então é isso, você vai ficando premido pelo tempo, né? Você vai fazendo. E é isso, né? A gente está um pouco nessa condição hoje em dia, né? Tá certo? Mas é isso aí. Ô, professor, aproveitando que você falou do Sísifo, né? E saindo também um pouquinho, eu vi que alguns pensadores, em relação a essa história dele, que ele ficou fadado a empurrar a pedra, e dizem que ele alcançou a felicidade eterna, por causa que, já que ele ficou fadado a ficar empurrando a pedra para sempre, é como se ele tivesse alcançado a felicidade eterna, por causa que ele só se preocuparia com aquilo ali a partir de então. Pelo menos é mais Caramba, hein? Não, tenho certeza que não era a interpretação dos gregos, dos gregos clássicos. Viu? Meu Deus do céu, eu entendo isso, né? Deve ser alguma interpretação que o pessoal faz, né? Porque é, 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 mas é a ideia do cansaço mesmo, né? A ideia de não terminar a tarefa, né? A ideia de você nunca falar, bom, acabei, não tem mais nada, acabei, né? É isso, né? A gente tem essa coisa, né? Ô, Gustavo, você queria falar alguma coisa? Me parece que eu estava apresentando, eu não vejo, né? Quando eu apresento, você queria comentar alguma coisa? Não, era isso mesmo, professor. É que é só em relação a essa história aí que eu vi que um pensador ele pensou desse jeito aí, que em relação a isso daí do Tá. Sísifo. Você não sabe quem que é esse pensador, não, né? Não, por causa que eu Eu tava não lendo tinha um ouvido livro, aí essa. já me fugiu já também na ideia. Mas eu vou ler de novo, vou achar de novo, vou voltar aqui e vou falar isso Ah, aí. legal. Aí você traz aí para a gente ver, né? Legal.
né? Porque, na verdade, né, a mitologia grega, ela apresenta as angústias, né, e as dúvidas, as incertezas do povo daquela época, né? Eram histórias que eram contadas, passavam de um para o outro, e refletiam bastante a angústia, né? Sim, As sim, mas dúvidas, os não era um medos. pensador daquela época. Se eu não me engano, é porque eu lembro que tá na minha cabeça, mas é o. Não é Descartes, é outro nome, é um filósofo. Tá. Eu vou pegar o nome, peraí. Vou procurar aqui. Você traz, não precisa pressa, você traz na semana que vem, né? A gente vai dar continuidade para o tema, né? Aí você pode trazer na semana que vem, não se preocupa, não, né? Beleza, então, vou procurar certinho, Isso, certinho, afiado. beleza, é isso aí. Mais alguma coisa, pessoal? Eu vou parar a apresentação por aqui hoje. Tá ficando claro para vocês essa ideia da cultura, essa ideia da representação social, a maneira com que as pessoas elas constroem os seus modos de ver, as suas visões de mundo, né? Ficamos por aqui hoje, então, pessoal? Sim, professor, para as duas questões. Eu estou Legal, entendendo então. sim, tá fluindo bem. Tá, beleza. Então tá jóia. Então tá bom, pessoal. Ó, um grande abraço para vocês e na quinta-feira a gente se fala de novo, tá bom? Até mais, Perfeito, gente. professor. Muito obrigado. Valeu. Uma ótima noite para o Obrigada, senhor. Muito professor. obrigado. Igualmente. Até mais, gente. Tchau, professora. Até quinta, duplamente. Até quinta duplamente, Nívia. É isso aí. Tchau. Tchau. Falou, professor. Inclusive, deixa eu te fazer, ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu o livro já do Alan de Botton, As Consolações da Filosofia? Aí você tá mutado, professor. Não, não li, não li. É desse Depois livro. manda para mim essa referência, né? Eu não conheço esse livro. Se eu não me Né? engano, foi o filósofo Montaigne, eu não sei falar o nome dele. Montanha. É esse daí mesmo. Se eu não me engano, foi ele que falou. Porque eu tava lendo, tem bastante conteúdo nesse livro. Tem consolação Ah, para todo tipo de dor. Tipo, sobre a parte romântica, sobre a da cultura, e na adequação da cultura. Aí ele faz a consolação da filosofia com base nos filósofos do passado. Aí esse Alan de Botton, ele escreve isso daí. Mas é muito bom. Eu vou te mandar. legal. Manda para mim a referência, tá? Eu vou gostar. Tá Tá, joia. joia? Eu vou mandar Beleza. pelo Moodle lá, vou achar o senhor lá, eu mando lá certinho. Manda sim. Tá bom? Tá, joia. Tá joia, Valeu, então. Valeu, até mais, hein? Tchau. boa noite. Boa noite.